Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente na sua vida, na sua casa e na vida dos seus familiares. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para o fortalecimento da nossa fé santíssima. Porque se nós não conservarmos em nossos corações a fé santíssima do jeito que o Pai das Luzes, o nosso bondoso Deus, espera de nós, é difícil nós suportarmos as aflições, as incertezas que surgem no dia a dia. Mas quando nós procuramos preservar a palavra de Deus viva nos nossos corações, nós nos sentimos fortalecidos pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo, e assim nós temos ousadia para prosseguir, nós temos ânimo para suportar as incertezas que surgem na nossa caminhada, que surgem na nossa nação, e assim em todos os cantos da terra. Hoje, se nós pararmos e fizermos uma análise, nós vamos ver o que mais tem impermeabilizado a vida sobre a face da terra são as incertezas. As incertezas estão presentes o tempo todo na vida das pessoas, e se elas não estiverem firmados em algo inabalável, é difícil suportar as incertezas da vida. É difícil vencer as incertezas da vida, e somente Deus, somente a palavra de Deus nos fortalece, abre o nosso entendimento, nos dá força para nós prosseguirmos caminhando sem nos determos diante dos obstáculos que surgem sempre. Sempre vai surgir um obstáculo, mas hoje eu quero falar com você exatamente a respeito da fidelidade de Deus em cuidar de nós, em cuidar dos nossos também. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Isso é uma promessa gloriosa que Deus faz para nós por intermédio de Paulo e Silas lá na prisão em Filipos, quando eles foram lançados no cárcere, simplesmente por estarem fazendo a obra de Deus. E o inimigo usou a vida de pessoas que não tinham o amor de Deus em seus corações para poder tumultuar a vida daqueles homens que faziam o bem, daqueles homens que estavam ali preocupados apenas em levar a mensagem da salvação para aquelas pessoas. Estava tudo bem, de repente surge este tumulto na vida de Paulo e de Silas, e o que eles fazem? Ao invés deles ficarem choramingando pelos cantos, vitimando-se dentro daquela prisão, eles fizeram o que? Aproveitaram a oportunidade para externar, para apresentar para aquelas pessoas que estavam também encarceradas e que provavelmente aquela era a única oportunidade que elas teriam na vida de ouvir falar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quase sempre as prisões feitas pelo Império Romano acabavam em morte, em execução. Então aqueles prisioneiros que lá estavam naquela noite, provavelmente aquela era a única oportunidade deles ouvirem falar do amor de Deus. E lá estava Paulo e Silas dentro da prisão, uma oportunidade promovida pelo próprio Deus, levando seus servos para a prisão, para levar salvação, para que aqueles que estavam encarcerados pudessem ouvir falar que havia salvação para eles na pessoa do Senhor Jesus. Da mesma maneira, o carcereiro que estava responsável por aqueles prisioneiros, ele também teve a oportunidade de encontrar a salvação da sua vida na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja você a fidelidade de Deus, a bondade de Deus de permitir que aquela circunstância
circunstâncias desagradáveis pelas quais Paulo e Silas estavam passando naquela noite resultasse em grande salvação, e além de grande salvação, também a grande promessa: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa, como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e no verso de número 31. Naquela mesma noite, o carcereiro se converteu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele e a sua casa foram batizados naquela mesma noite. O milagre da salvação aconteceu naquela casa, naquele lugar. Isto provando que a fidelidade de Deus, criando situações para levar a libertação para os cativos e para levar também a salvação eterna para aqueles que estão perdidos. E é muito bom pensar sobre isto quando nós lemos em Êxodo, na jornada dos filhos de Israel pelo deserto, após Deus de uma maneira poderosa. Só Ele pode fazer as coisas gloriosas que Ele fez para tirar os filhos de Israel lá do Egito, da escravidão. E diante dos grandes feitos do Senhor, diante das maravilhas de Deus, o Moisés, em Êxodo, nós ficamos satisfeitos, a nossa alma se contenta quando nós lemos isto, quando nós deparamos com um feito extraordinário de Deus em favor da vida dos filhos de Israel, demonstrando a sua fidelidade, demonstrando o seu amor, demonstrando o seu zelo, demonstrando o seu carinho, porque mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E nós lemos em Êxodo 34 e no verso de número 6, o Moisés dizendo assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou. Passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e em fidelidade. Olha isto, ao ver Moisés, a presença do Senhor, ao ver Moisés, o Senhor passando diante dele, olha a exclamação gloriosa que ele faz a respeito da pessoa de Deus. Olha o que ele diz, o Senhor: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Aquele povo que já havia irritado Deus lá no deserto, que já havia provocado a ira de Deus no deserto, mas ao mesmo tempo que eles provocavam a ira de Deus, eles podiam contemplar a bondade de Deus, porque nós, seres humanos, às vezes simplesmente só porque alguém olhou para nós com o olho atravessado, vamos dizer assim, contrariou os nossos interesses, nos deu uma resposta agressiva, só pelo fato da pessoa nos hostilizar com palavras, nós já ficamos de cara torcida com aquela pessoa, nós já ficamos marcando aquela pessoa. Isso acontece praticamente com todos os seres humanos. Basta ele ter os seus interesses contrariados por alguém para que aquela pessoa fique marcada na vida dele. Fique marcada, porque ele não aprendeu a exercer a grandeza da presença de Deus, porque Deus, quando nos criou, ele nos fez conforme a sua imagem, a sua semelhança, e ele colocou a eternidade dentro de nós, ele colocou dentro de nós
a capacidade para que nós vivêssemos eternamente e também sermos longânimos, ter uma longanimidade, a capacidade para suportar ofensas. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ele colocou dentro de nós, além dele colocar a eternidade, Ele colocou em nós também a capacidade para nós suportarmos ofensas. Mas às vezes, como aconteceu lá no deserto, faltou água para aquele povo beber e aquele povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. E quantas outras coisas feias que eles fizeram ali. E quantas coisas feias que nós fazemos no nosso dia a dia. Quantas palavras torpes, palavras inúteis que não servem para nada que nós falamos no nosso dia a dia. Quantas ações impensadas que nós fazemos no nosso dia a dia. Quantos sentimentos facciosos que nós armazenamos dentro do nosso coração no nosso dia a dia. Parece até que nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos sim feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando Moisés viu a grandeza de Deus, a sua longanimidade, a sua capacidade para suportar as ofensas, apesar de tudo que aquele povo em um tempo curto, porque fazia poucos dias que eles haviam sido tirados do Egito e o Mar Vermelho tendo sido aberto pelo poder de Deus para que aquele povo recebesse a graça de andar por um caminho feito pela mão de Deus no meio do Mar Vermelho e chegar do outro lado livres e ainda olhar e ver os egípcios que queriam os levar novamente à escravidão mortos na praia. Só isto já era suficiente para eles se transformarem em pessoas agradáveis ao Senhor, em pessoas fiéis a Deus, em pessoas que iriam glorificar a Deus em todos os momentos da sua vida. Mas ao invés disto, eles provocaram a ira do Senhor. E Moisés agora, ao ver Deus, ele fica tão maravilhado, porque apesar de ser pouco tempo que eles estavam caminhando com Deus, mas ele já tinha visto a excelência de Deus, a soberania de Deus, mas mesmo sendo ele soberano, ele prestando atenção naqueles seres infiéis, naqueles seres de coração duro, naqueles seres incontinentes, que bastou Moisés ficar 40 dias lá no monte, sumir uns dias, ficar com Deus lá no monte, para eles pegarem o metal, o precioso, o ouro que eles haviam saído com eles em suas mãos lá do Egito e transformar aquele ouro num bezerro para eles adorarem e dizer: este aí é o Deus que tirou vocês do Egito. Oh meu Deus, apesar de tudo isto, desta ação maligna, desta ação influenciada por Satanás na vida daquele povo, Deus permaneceu sendo exatamente isto que Moisés fala dele. Deus permaneceu, apesar do povo irritar, mas ele continuou sendo exatamente quando Moisés fala: Senhor, Senhor Deus compassivo. Que coisa boa, é o Deus compassivo, Deus que estava promovendo a paz, estava promovendo um bem-estar na vida daquelas pessoas, um bem-estar social que elas não mereciam, um bem-estar físico que elas não mereciam, um bem-estar espiritual que elas não mereciam. Só você parar um pouquinho e analisar que dias atrás eles eram escravos, agora olha o bem-estar social que Deus promoveu na vida deles, sem eles ter que arrancar a espada para guerrear. Deus os transforma agora em um povo livre, um povo que podia planejar o seu futuro, planejar as suas moradias, as suas plantações, as suas criações, as suas famílias, planejar o seu convívio na terra da promessa, na terra que Deus havia dito que daria para a descendência de Abraão. Então olha que obra social perfeita que Deus faz na vida deles. Deus promove o
bem-estar social, tirando-os da escravidão e conduzindo-os para a terra que Deus havia prometido a Abraão. Eles vendo isto, era para eles caírem de rosto em terra, adorar a Deus e dizer: Senhor, nunca nos deixe, nunca saia da nossa presença, Senhor, fica conosco sempre, nós queremos a tua presença sempre. Era suficiente. Mas não foi isso que eles fizeram, não fora isso que eles fizeram. Mesmo assim, Moisés, com esta alegria no seu coração, ele fala da fidelidade de Deus, Deus compassivo, oh coisa maravilhosa, Deus poderoso, oh coisa tremenda. Ele então, cheio de alegria no seu coração, cheio de tranquilidade na sua alma, ele exclama isso, ele faz uma exclamação extraordinária da pessoa de Deus. Ele vale a pena você lembrar disso. Como é que ele fala? Senhor, Senhor Deus compassivo, aquele que promove a paz, tá? Senhor Deus compassivo, Senhor Deus, Deus compassivo, Deus clemente, que usa de clemência, de misericórdia, de compaixão para conosco. Deus clemente, Deus longânimo, Deus que ele é tardio em irar, Deus longânimo, Deus grande em misericórdia e em fidelidade. Quantas coisas boas Moisés pôde ver na pessoa do nosso bondoso Deus. Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas poderosas o Moisés pôde ver no caráter de Deus. E só isto já é suficiente para nós sermos as pessoas mais fiéis da face da terra. Só isto, só por Deus ser quem Ele é, o Todo-Poderoso, só por Ele ser o Senhor, o Deus compassivo, o Deus clemente, o Deus longânimo e grande misericórdia e fidelidade, só isso já seria suficiente para nós nos sentirmos as pessoas mais abençoadas de toda a terra, por ter sido escolhidos por Ele, para ser o seu povo, para ser os seus filhos. Era o mínimo que os filhos de Israel podiam fazer lá no deserto, após Deus tê-los tirado com braço forte da terra do Egito. E que nós não venhamos nos esquecer disto, porque o mesmo benefício que Deus fez aos filhos de Israel, Ele fez a nós também, ao enviar nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo, para morrer no lugar do pecador. E por que Ele fez isto? Por causa da sua grandeza, da sua alma generosa. Deus é um ser vivo, Ele é um ser vivo, Ele nos fez corpo, alma e espírito conforme a imagem e a semelhança dEle. Então Ele é espírito, mas é generoso, é misericordioso para com a nossa vida. É por causa disto que nós podemos ver também o salmista vendo a grandeza de Deus, a bondade de Deus na sua alma, no seu interior, satisfeito com aquilo que Deus fazia, que Deus estava fazendo. Ele também exclama, o salmista Davi, ele exclama no Salmo de número 92 e no verso de número 1, ele fala assim: bom é render graças ao Senhor, bom é render graças ao Senhor e cantar, render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Isto é o que? É uma vida constante com Deus. É uma vida dedicada ao Senhor, é uma vida colocando Deus como prioridade, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou às vezes o problema que a pessoa
não consegue resolver na sua vida, e ele cada dia que passa fica maior ainda, é porque ela não consegue reconhecer a grandeza de Deus, ela não consegue ver o poder de Deus, a pessoa que Deus é, ela não tem tempo sequer, muitas vezes nós não temos tempo sequer para poder admirar Deus, para admirar as suas obras, para admirar o seu caráter, para admirar as suas obras maravilhosas, como eu falei para você no início, ele mandar criar circunstâncias para que os seus filhos fossem mandados para a prisão, exatamente para promover a salvação na vida daquele carcereiro e na vida daquelas pessoas que estavam presas ali naquele presídio. Oh, como Deus é bom, como Deus demonstra a sua fidelidade para conosco, e muitas vezes nós nos comportamos como comportou os filhos de Israel lá no deserto. Basta nós pedirmos a Deus para Ele nos ajudar a pagar uma conta que nós não estamos conseguindo pagar com o nosso salário ou com o dinheiro que nós temos nas nossas mãos, para nós começarmos a fechar a cara e dizer, também Deus não quer me abençoar. Agimos muitas vezes igual o Caim, quando ele levou a sua oferta para Deus, a sua oferta foi entregue a Deus. Logo também o Abel, seu irmão, levou a sua oferta, e Deus agradou da oferta de Abel e não agradou da oferta do Caim. Bastou Deus não gostar, não aceitar, não agradar do que estava no coração do Caim, para ele então se transformar numa pessoa de cara feia, revoltado, bicudo, procurando um jeito de atingir Deus. Mas como ele não podia lançar a sua mão contra o Todo-Poderoso, ele armou a cilada para o seu irmão. Antes dele armar a cilada e matar o Caim, matar o Abel, o que Deus fala para ele? Ô Caim, por que você está assim? Ô Caim, você está aí de cara fechada. Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo, Caim, estava vendo tudo que estava no coração dele. Tudo que os pensamentos ruins que Satanás estava inspirando na vida de Caim. Deus estava vendo tudo. E quando Deus olha para o Caim, Deus conversa com Caim. Deus fala para ele, Caim, olha aí, se você proceder bem, Caim, você também será aceito. Então ele tinha que seguir essa orientação de Deus, ir lá e proceder bem. Deus, me perdoe então, Senhor. Se o Senhor não agradou da minha oferta, foi porque eu não procedi bem, Senhor. Então o Senhor me perdoa, mas eu prometo que eu vou mudar. Eu vou oferecer uma oferta com um coração agradecido e não movido pela inveja, porque o Senhor ficou satisfeito com a ovelha que meu irmão Abel trouxe para o Senhor. Quanto que os frutos da terra que eu trouxe, o Senhor não se agradou. Mas não se agradou, meu Deus, porque de fato eu estava trazendo raiva no meu coração. Eu estava trazendo ira no meu coração. Ele tinha que ter feito isto. Era o mínimo que ele podia fazer. Mas ao invés dele acatar o que Deus falou para ele, Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo ou então deixá-lo entrar. Ao invés dele dominar o pecado, o que ele faz? Ele erra o alvo, ele transgride a lei de Deus e ele vai lá e mata o seu irmão covardemente, simplesmente porque ele entendeu que os seus interesses haviam sido contrariados. E contrariado por quem? Por Abel? Não, por Deus, que não aceitou a oferta dele. Porque o coração dele estava cheio de maldade, ele não conseguia ver a grandeza de Deus. Ele não conseguia ver a bondade de Deus. Ele não conseguia ver que se ele procedesse corretamente, ele seria aceito por Deus. Se ele procedesse corretamente, teria lugar no coração de Deus para ele. Mas ao invés dele corrigir o seu erro, ao invés dele se arrepender dos seus maus pensamentos, ele começa a tramar a morte do seu próprio irmão. Assim, ele achava que iria se vingar de Deus.
Porque o maligno levou a agir desta maneira. Quantas vezes nós não vemos a bondade de Deus? Quantas vezes passa o dia inteiro, a gente fica focado nos nossos problemas pessoais e nem lembra de dar um glória a Deus. E nem lembra de dizer obrigado, Senhor, por tua bondade na minha vida. Obrigado por ter perdoado os meus pecados, porque eu ia queimar no fogo do inferno. Mas o Senhor me perdoou, o Senhor me deu a oportunidade de ser uma nova criatura e eu sou muito grata ao Senhor por ter me feito uma nova criatura. Quantas vezes é só isso que Deus está esperando de nós? Mas ao invés de nós glorificarmos a Deus, a gente fica com a cara fechada, às vezes revoltado com os problemas que não foram resolvidos, com as orações que não foram respondidas. Como se Deus fosse o nosso empregado e estivesse sempre pronto para poder a gente falar e ele já logo estender as mãos e resolver o nosso problema. Quantas vezes nós tratamos Deus assim? Como se ele fosse o nosso empregado. Será se você tem lembrado de glorificar a Deus, de exaltar o Senhor, de falar das maravilhas de Deus, de ter um diálogo com Deus de adoração? Ô Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, oh Deus, o Senhor é Deus longânimo. O Senhor é Deus misericordioso. O Senhor é Deus justo, meu Deus. O Senhor é Deus compassivo. O Senhor é Deus benigno. O Senhor é o Deus que usa de misericórdia para conosco. Oh, quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer isto, mas não fazemos. Nós temos a oportunidade de falar isto para Deus, mas não falamos. Porque às vezes aquela oração ainda não foi respondida, aquele problema ainda não foi resolvido, e nós estamos tratando Deus assim, como se ele fosse o gênio da lâmpada, que ainda não resolveu o nosso problema, e quando ele resolver, aí sim, aí glória a Deus, aleluia, Senhor, que bênção, estou muito feliz com Deus. Oh, quantas vezes nós nos comportamos como pessoas insensatas, diante daquele que é o Senhor da nossa vida. Então nós precisamos lembrar que nós temos que adorar a Deus. Fomos feitos para isto. E é muito interessante que também nós podemos ler o salmista com o seu coração agradecido. No Salmo 103, no verso de número 17, ele fala assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ou seja, Deus está sempre nos surpreendendo, está sempre fazendo coisas extraordinárias na nossa vida e na vida dos nossos filhos também. Não há palavra que nós possamos dizer que vai de fato dizer aquilo que Deus é. Nós não temos palavras que nós possamos falar que de fato vai expressar a grandeza de Deus. Mas nós precisamos ter pelo menos um coração agradecido, um coração satisfeito por Deus, que às vezes cria circunstâncias como de mandar o seu próprio filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância e vida eterna. Oh, Deus maravilhoso, oh, Deus tremendo é o nosso Pai. Às vezes nós só queremos pedir algo mais para o nosso deleite. Às vezes nós esquecemos até mesmo de repartir com alguém aquilo que Deus já nos deu na medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Às vezes a gente nem acabou de pagar o carro que foi pago apenas algumas prestações e já estamos planejando comprar um carro um carro mais novo. Já estamos pagamos 5 prestações e já estamos planejando comprar outro carro. Nem lembramos de agradecer a Deus, de levar uma oferta e depositar no altar, agradecendo ao Senhor pelo carro bom que Ele nos deu. Não que a gente vai pagá-lo, porque nada paga a Deus. Quem vai pagar a Deus se tudo é dele? Mas nós precisamos lembrar de ser agradecidos a Ele, de falar para Deus o que Moisés falou, falar o que o salmista falou, falar para Ele que Ele é poderoso, que Ele é santo, exercer a nossa adoração, mostrando a Deus que nós reconhecemos quem Ele é. Ah, se o Caim tivesse feito isto,
Ele não teria aparecido na história como filho, como o Caim do maligno. O Caim é do maligno, como João fala na carta. Caim era do maligno, por isso ele matou o seu irmão. Ele deixou de ser de Deus para ser do Deus fiel, deixou de ser do Deus fiel para ser do Deus deste mundo, do príncipe das trevas, para ser de Satanás. Então nós temos que tomar cuidado, porque o mesmo maligno que tentou o Caim, para ele sair do propósito de Deus, ele pode nos tentar também a ser ingratos ao Senhor, a não reconhecer quem ele é. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele falando da grandeza do Deus da nossa vida, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é justo e fiel, do Deus que cuida de nós com amor e bondade. Ele falando das maravilhas do Senhor, das belezas do Senhor, de quem é o Senhor, chama a nossa atenção. Ele fala para nós da fidelidade de Deus. Não sobreveio tentação, não sobreveio, tá? Não sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou com a provação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Ou seja, mesmo que nós não consigamos reconhecer a fidelidade de Deus, a bondade dele, a sua excelência, a sua grandeza, mesmo que você nunca tenha agradecido a Deus pela sua salvação, pela bênção dele na sua casa e na sua família, por ter perdoado os seus pecados, mesmo assim, ele é fiel e ele não permite vir sobre nós uma prova que nós não podemos suportá-la, como Paulo escreveu aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, mesmo sem nós reconhecermos quem é o nosso Deus, mesmo sem dedicar a ele a nossa devoção como ele é merecedor, ele está cuidando de nós, não permitindo vir sobre nós uma tentação que nós não estejamos capacitados por ele para suportá-la. Ah, se nós pararmos e olhar para o nosso coração, nós vamos ver que nós não merecíamos ser alcançados pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Se nós pararmos e analisar o nosso egoísmo, querendo sempre nos dar bem, levar vantagem em toda e qualquer situação, se nós pararmos e analisar a incoerência do nosso coração, nós vamos sentir vergonha diante de Deus. Ah, como Paulo falou, o amor de Deus nos constrange, porque nós não conseguimos ver a grandeza dele como Moisés viu, como o salmista viu, como o próprio Paulo fala aqui da sua fidelidade. Nós não conseguimos enxergar Deus como ele é, a pessoa que ele é, a pessoa gloriosa que ele é, o Senhor misericordioso que ele é, porque ele podia muito bem ter exterminado a raça humana lá no Éden, após a desobediência de Adão e Eva. Ele podia muito bem ter acabado com a raça humana, mas ele não fez isto. Podia também ter acabado com Satanás, acabado com 1/3 dos anjos que se rebelaram contra ele e passaram para o lado de Satanás, os quais viraram os demônios, os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade, que agem nas regiões celestiais. Deus podia muito bem ter acabado com todos eles, ter destruído todos eles no ato da rebelião, mas Deus não fez isso também, porque Deus é bom e Ele sabe conservar o justo na graça eterna, e Ele preserva também o ímpio para a calamidade.
Deus é fiel, que nós não venhamos nos tornarmos ingratos para com Ele, porque as nossas orações ainda não foram respondidas, os nossos problemas ainda não foram resolvidos, mas que venhamos lembrar que independente do que Ele fez ou do que Ele fará, nós já somos as pessoas mais felizes de toda a terra. Aliás, mesmo Paulo fala que se a nossa convivência com Deus, nosso bondoso Pai, misericordioso, compassivo e fiel, se a nossa convivência com Ele for apenas para nós recebermos dele as coisas para a nossa sobrevivência nesses poucos anos da nossa vida aqui na terra, nós podemos nos considerar os mais infelizes de toda a terra. Se você conviver com o Deus fiel, com Deus longânimo, com Deus compassivo, com Deus misericordioso, com Deus que é justiça, se você conviver com Ele, somente para Ele te dar o que você precisa para o seu dia a dia, ou para o dia a dia da sua família, sem reconhecer a sua grandeza, sem adorá-lo pelo que Ele é, sem ter prazer na sua presença, se a sua convivência com Deus for apenas para Ele te favorecer com a comida na mesa, com os bens materiais para a sua vida e para você deixar herança para os seus filhos, se a sua convivência com Deus, se a minha convivência com Deus for apenas para estas coisas daqui da terra, nós podemos nos considerar os mais infelizes de todos os homens na face da terra. Mas se a nossa convivência com Deus for pelo que Ele é, o Deus compassivo, o Deus misericordioso, o Deus grande, o Deus fiel, o Deus bondoso, se a nossa convivência com Ele for pelo que Ele é, aí sim, nós estamos correspondendo com a expectativa de Deus a nosso respeito. Assim como Estevão, antes da sua morte por apedrejamento, ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos e viu Jesus Cristo à direita de Deus, que se pôs de pé, porque ele estava tendo expectativa em relação ao Estevão, porque o Senhor Jesus sabia que o Estevão iria morrer, e ele morreria como fiel, confiando na grandeza e na fidelidade de Deus, acreditando porque mesmo que ele estivesse morto, fosse morto, apedrejado por aquelas pessoas, ele ressuscitaria e herdaria a vida eterna. Ele acreditou no Senhor. Jesus se pôs de pé à direita de Deus para ver como o Estevão iria se comportar. E o Estevão não envergonhou o Senhor Jesus, porque ele aprendeu a conviver com Ele, não apenas para Ele suprir as suas necessidades do cotidiano, mas porque Ele é Deus e o Senhor da nossa vida. Quero agora orar com você. Senhor Santo Deus e nosso bondoso Pai, Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus fiel, que nos amparam nas nossas fraquezas, que perdoa as nossas iniquidades, que livrou a nossa alma da morte, que perdoou os nossos pecados, que sarou as nossas dores e que libertou-nos, ó Deus, do império da morte. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Que o Senhor abençoe a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida do rapaz e da moça, a vida desta família, meu Deus, que passa por situações difíceis e Satanás, o adversário, quer levar essas pessoas a esquecer da fidelidade do Senhor e blasfemar diante da tua face. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, enche este coração do Espírito Santo, que esta pessoa não blasfeme, mas seja agradecida ao Senhor por toda a obra gloriosa que o Senhor tem feito, pelo Senhor ser Deus e sustentar os céus e a terra com a tua poderosa palavra, e sustentar tudo que neles existem com a tua poderosa palavra. Só por isto, meu Deus,
Já é suficiente para nós te adorarmos, para nós reconhecer que tu és o Deus fiel, o Deus supremo, o Deus maravilhoso, o Deus compassivo, o Deus misericordioso, o Deus justo, o Deus amoroso. Meu Deus, tira a infidelidade, meu Pai, dos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa incredulidade. Que nós não venhamos, Senhor, nos esquecer de nenhum dos teus benefícios. Que nós não venhamos esquecer que o Senhor nos amou a ponto de não negar a nós o teu próprio Filho unigênito, dando a Ele para morrer por nós naquela cruz, se calando, meu Deus. Quando naquele momento de agonia, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo assim o Senhor se calou, para que nós pudéssemos ter acesso até ti, para que nós pudéssemos desfrutar da tua longanimidade da tua bondade, da tua fidelidade, da tua paciência para conosco. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Que essa pessoa seja agradecida ao Senhor, que eu seja agradecida, que a nossa família aprenda a ser agradecida ao Senhor. Que os moradores da terra aprendam a ser agradecidos ao Senhor, porque nós não somos merecedores da tua graça, mas o Senhor a deu a nós, e nós somos agradecidos, meu Deus, por ter tido misericórdia de nós, por ter manifestado o teu favor para conosco, nós que não merecíamos, ó Deus, mas fomos agraciados por ti. Ó meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, que nós jamais venhamos nos esquecer de nenhum dos teus benefícios, Pai, que jamais venhamos nos esquecer que somos teus filhos pela tua graça. Que o Senhor tome essa família nas tuas mãos e supra as necessidades delas, meu Deus. Toma essas famílias nas tuas mãos e entra com providência do Senhor em favor de cada uma delas, Pai. E que cada uma destas famílias, Deus, sejam agradecidas ao Senhor por tudo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito em nosso favor. Se o Senhor não fizer mais nada, já somos gratos, ó Deus, pela nossa salvação. Ao Senhor Deus fiel, longânimo, justo e verdadeiro, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Que Deus, nosso Pai Celestial, que ama a sua vida, que nos ama, abençoe você, fortaleça você na sua alma e que você não se sinta desamparado, desamparada. E não se esqueça de agradecer a Ele pela sua salvação, pela grandeza de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Que o Senhor seja louvado na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe. Com Deus no comando, tudo vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Ele sabe o que faz. Com Deus, a vida é uma bênção. Com Deus, a morte também é uma bênção. Com Deus, vivendo ou morrendo, nós estamos sempre na bênção. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.